Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tu Cá, Tu lá? o podcast da Caritas Jovem de Leiria. Eu sou o João Eu sou a Filipa. e hoje temos connosco o Padre Eduardo Caseiro. Tem 30 anos, é padre na Diocese de Leiria Fátima e vem-nos falar da experiência dele de ser jovem e ser padre. Um, para os mais curiosos, o Padre Eduardo fez, dia 22 de abril, 3 anos de ordenação. Por isso é um padre jovem e também é jovem enquanto padre. Uh, aquela pergunta, nós vamos começar com aquela pergunta que eu acho que é uma pergunta que toda a gente pensa um bocadinho quando ouve falar de um jovem padre, que é: em que momento é que sentiste, Eduardo, que este era o teu caminho a seguir, que a vocação de padre podia ser algo a explorar e a seguir na tua vida? Olha, primeiro que nada, eu agradeço-vos o convite de estar aqui hoje convosco. Isto é uma coisa para jovens. Eu já estou naquele headline de não se sabe se é jovem, se é adulto, mas vamos admitir que os meus ainda não completos 30 anos me permitem estar aqui hoje. Sabes que quando fazem essa pergunta e me fazem pensar de algum momento que tenha sido determinante para eu seguir esta vocação, eu tento a responder muito rapidamente que sim. E depois fico sempre a pensar se aquela é a resposta mais acertada ou não, porque eu posso dizer que se calhar houve um momento que foi rampa de lançamento, ou quase tipo, quando estás à beira de fazer algo e alguém te empurra e dá aquele empurrãozinho sem o qual tu se calhar não davas aquele passo. E sim, considero que se calhar houve um momento da minha vida, um momento muito concreto, em que senti esse empurrão-se, deixa de dizer assim, para pensar. E no início era só sobre esta forma de pergunta, que era: e se eu fosse padre um dia? Né? Isto foi em 2010, março, peregrinação diocesana a Fátima, toda a diocese. Eu estava a participar no programa da Pastoral Juvenil, e depois à noite é tradicional haver uma vigília de oração, costumam-se juntar os jovens da diocese, os escuteiros mais velhos, os caminheiros normalmente, e nessa altura havia confissões no final, e quem estava a presidir a celebração, a orientar a celebração, era o padre Gonçalo Diniz. Na altura ele era responsável pela Pastoral Juvenil e pela Pastoral de Ensino Superior. Curioso, que é um das minhas missões hoje, a Pastoral de Ensino Superior, na altura era ele, mas ele estava lá como responsável da Pastoral Juvenil. Ele disse, quase que a brincar e sem intenção nenhuma, que nós nos podíamos confessar, mas tínhamos que ter paciência porque eram poucos padres, mas que se aceitavam inscrições. Eu senti que aquilo foi tipo um lance para pensar: se tudo o que eu pensei para a minha vida não acontecesse, e se eu pensasse e avançasse com esta possibilidade de eu vir a ser um dia padre, como é que seria a minha vida? Mas depois eu só penso que este empurranço aconteceu porque acho que havia uma história enorme de padres com quem eu cruzei a vida e me mostraram a alegria de ser padre e a proximidade e quase uma vida com sentido, ou se calhar uma série de experiências de fé com amigos meus, grupo de jovens, escuteiros. Eu conheci o João Barreiro nos escuteiros, ele era muito pequenino, era um bocadinho mais velho, não muita distância. E se calhar todas estas vivências me ajudaram a perceber que a vida de fé, vivida com radicalidade, pode ter sentido. E se calhar aquele empurrão do padre Gonçalo, completamente sem intenção, ele hoje diz que ele não tinha intenção nenhuma, ele não queria sequer fazer ali um picanço, teve efeito porque havia todo este background de trás que me fez pôr a pensar nisto. Por isso sim, houve aquele momento de eu ser empurrado, mas toda a história antes e toda a história que aconteceu depois foi aquilo que me fez hoje ser padre, não é? Aquele momento foi só se calhar pôr a questão. Eu não sabia de onde é que os padres vinham, não fazia ideia, portanto aquilo foi se calhar o desbloqueador para pensar esta questão. E depois eu, como sou tipo ao tudo ou nada, isto ainda não me passou, eu penso sempre que isto passa com a idade,
mas isto ainda não me passou, porque eu sou muito reativo nas coisas, de ir logo com tudo e depois, pronto, foi o que aconteceu. Achas que na verdade não foi um momento, ou se calhar não foi uma pessoa, era como estava a dizer, foram todo o conjunto de experiências que tu foste adquirindo na Sim, tua e porque vida enquanto jovem, que se calhar sem tu te aperceberes foram deixando uma marca e um caminho que tu se calhar já começaste a seguir, a trilhar muito antes sim, sim, e não te sim, apercebeste. completamente. Completamente, é isso mesmo, porque depois quando nós olhamos para a vocação como algo que também que acreditamos que seja um projeto de Deus para nós, eu penso que Deus conhece a nossa história antes de nós sequer termos noção disso, e por isso eu acho que Deus foi permitindo que eu vivesse determinadas coisas que um dia seriam importantes para eu ser capaz de sonhar este sonho dele, mas das quais eu algumas só tive noção muito tempo depois, não é? Eu acho que Deus trabalha em nós sem nós termos noção que Ele trabalha em nós, e foi um bocadinho isto que aconteceu em mim. Hoje consigo dizer isto, na altura não era capaz de tomar Claro. consciência disto sequer. Então, e já agora o facto de teres seguido essa vertente de ser padre, o facto de não saberes que não vais criar uma família, ter uma vida social assim mais ativa de jovem, por assim dizer, não te pesou o facto de seguires esse caminho? Eu acho, eu não diria pesar, eu acho que a expressão pesar tem uma conotação muito, muito negativa. Se me perguntares que foi algo com o qual sobre o qual eu ponderei, ou seja, quando chegou o momento de pensar as coisas e de ponderar as coisas, pôr na balança e ver o que é que pesava mais, foi algo que foi pesado, não diria que pesou, mas que foi pesado, é óbvio que sim, não é? Sobretudo a questão da família, porque a questão social já lá vamos, não é? Porque eu sei que há muito esta ideia do padre como um bocadinho muito afastado das coisas que são do mundo ou da convivência social, quer dizer, não, eu às vezes não estou. Porque há esta ideia que a convivência social e a convivência social entre os jovens tem sempre uma carga negativa. Bem, não acho nada isso, tem uma carga negativa se a malta não souber estar. Às vezes tenho pena de não conseguir estar mais tranquilo com amigos meus de longa data, com pessoas com quem estou, às vezes por falta de oportunidade minha e deles, mas eu acho que não seja tanto isso. Claro que durante o tempo de seminário acaba por ser vivido com muita intensidade e ali há se calhar um maior recato e é necessário, mas tem a ver com a própria formação e não tem a ver com a estrutura e não propriamente com um impedimento. Mas a da família é óbvio que sim, a gente pondera isso, não é? Porque toda a minha vida, quer dizer, nós somos muito empurrados naquele, naquele projeto do gerar descendência. Eu acho que é mais isso, lá sei. Eu acho que a gente, antes de pensar em ter uma esposa, a gente pensa em ter filhos, que é uma coisa assim um bocado estranha, não é? É coisa que nos vai habitando no nosso imaginário, é um dia temos filhos, não é? E depois isso começa a ganhar uma outra forma, que é teres uma família e teres alguém que amas e com quem partilhas a vida, e depois daí vem a tua descendência, os teus filhos e este projeto de formar família. Isto na altura, claro que pesa, não é? Pesa, tu pensas nas relações que podias vir a ter, das pessoas que podias vir a conhecer e que se calhar dariam sentido à tua vida e do qual eu não, privei porque escolhi um outro caminho, não é? Mas ao mesmo tempo, o tempo que eu tive no seminário, sobretudo eu não pensei isto no início, mas ajudou-me a perceber que em português isto não dá para perceber, não é? Mas noutras línguas, padre é a expressão que se usa para chamar um padre é pai. Não é? Portanto, pensamos no inglês, não é? Father. Não é? Father é pai, nós aqui usamos padre, é uma expressão latina. Não é? Mas quando tu pensas que ser padre é também ser pai, ou seja, é teres uma família muito maior do que a família de sangue. E esta capacidade, o facto de eu não ter alguém que ame particularmente, portanto, eu não ter esposa e não ter filhos, significa que não há alguém que eu ame de forma particular, não é? Que para cada pessoa eu olho muito para o celibato dos padres assim. O meu sonho, acredito que isto ainda, eu não consiga fazer isto ainda 100%, mas o meu sonho, porque acredito que é o sonho de Deus, é que qualquer pessoa com quem eu me cruze seja capaz de dizer aquele padre, aquele homem ama-me como se eu fosse a única pessoa à face da Terra e todas as pessoas fossem capazes de dizer isto, né? Como nós dizemos dos nossos pais. Né? Olha, eu partilho convosco e aconteceu uma coisa este ano, ao fim de quase 3 anos de padre, eu fiz 3 anos, o João disse ainda há bocado, há pouco tempo, no dia 19 de março que passou,
aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido na vida. Eu tive a conversa com um rapaz, portanto, um rapaz que estuda aqui no Politécnico, tive a conversa com ele e no final de ter conversado com ele, dia 19 de março, dia do pai, ele pediu-me se me podia dar um abraço. Portanto, com estas coisas de Covid há sempre uma... E eu na altura fiquei assim sem palavras e disse que sim, e ele deu-me um abraço e disse assim, feliz dia do pai. Pá, aquilo causa-me algum estremecimento por dentro, que é de facto, depois tu pensas, eu tenho uma família muito grande, da qual eu sou chamada a ser próximo e a caminhar com. Isto deu todo um sentido, mas é verdade que no início ponderei muito o que é que seria a minha vida se eu fosse padre, porque significa dizer não à possibilidade de ter uma esposa, de ter filhos, de os ver crescer. Tenho outras coisas que não teria se fosse pai. Pai biológico. Essa perspectiva que estavas a falar é muito interessante, essa perspectiva de facto a tua família será muito maior do que Sim, uma sim. família convencional. Outro empurrão-se que me deram, eu lembro de, antes de entrar no seminário, fiz uma peregrinação a Santiago de Compostela, e o Padre Manel Henrique, portanto ele agora já é parte de Monte Redondo e de Coimbrão, portanto ele ia na peregrinação, ele numa homilia, não lembro mesmo o contexto, ele ter dito que tinha uma família enorme, porque era pai e irmão de muita gente, não é? E aquilo, na altura, já estava a pensar estas coisas do ir para o seminário, e aquilo fez sentido para mim, se calhar no dia 19 passado, foi a certeza de que, ok, aquilo que o Padre Manel dizia há 11 anos atrás é mesmo verdade. E agora que estavas a falar disso, e ter jovens a falar contigo, um, que conselho tu darias ou o que é que dirias a um jovem que tenha alguma curiosidade ou que sinta, se calhar, que também tem que sente essa vocação religiosa, e que esteja a pensar a seguir essa vocação, o que é que tu dirias a um jovem que fosse ter contigo ou que te pedisse algum conselho sobre isso? Sabes, eu costumo dizer em relação à vocação que nós não vale a pena perdermos tempo a perguntar a Deus o que é que Ele quer de nós, porque não vale a pena estarmos a perguntar porque nós já sabemos a resposta. Deus quer que nós sejamos como Ele. Aquilo que a Igreja diz ser santo é nada mais nada menos do que ser como Jesus, não é? E portanto, isto é a verdade mais básica do cristão. Deus quer que nós sejamos como Jesus. E por isso não vale a pena perder tempo a perguntar o que é que Deus quer que nós sejamos. Mas acho que vale muito a pena perguntar como é que Deus quer que nós sejamos isso. E eu quando percebo, ou quando vem ter comigo, ou quando eu percebo isso, que há jovens diante dos quais, rapazes e raparigas, diante dos quais a vida entregue aos outros faz sentido, diante dos quais a amizade com Jesus e a relação com Ele preenche toda a vida, diante das quais sabem que a vocação à vida religiosa, feminina ou masculina, isto é interessante, começa sempre com espanto misturado com estranhamento e com recusa. É uma coisa muito esquisita, que não é? Há um certo espanto pelaquela vida, mas ao mesmo tempo misturado com isto vem um estranhamento e uma recusa do não, pá, isto não pode ser para mim, não. Mas no fundo nós só queremos ser felizes e nós só queremos procurar aquilo que nos preencha totalmente e nos faça totalmente felizes. E se alguém perceber pelo caminho que uma vida dada aos outros, por Jesus, mas dada aos outros faz sentido, acho que não vale a pena a gente pôr-se com grandes lérias de mas será que... É arriscar. Ainda por cima, quer nas congregações, na vida religiosa feminina, quer na vida religiosa masculina, quer no ser padre, há um processo de formação comprido que nos permite ter uma série de experiências que a mãe nós podemos simplesmente sair. E portanto eu acho que no início, quando o coração começa a ficar muito com esta questão, o que eu costumo dizer é se há condições para isso, e se a pessoa tem maturidade para isso, e se há, costumo dizer vai porque pode estar em causa a tua felicidade, não é? E portanto não vale a pena a gente estar aqui com grandes medos. Há tanta coisa na vida que a gente faz um bocadinho por impulso, e eu acho que esta pode ser uma delas. Eu repito, quando há condições de maturidade e de crescimento humano que nos permita avançar com isso, não é? Porque sobretudo o que nós queremos é ser felizes, e se nós percebemos que este estilo de ser cristão nos faz felizes, então arrisquemos-nos. Eu nisso sou muito simplista, não sei se simplório, mas simplista sou.
E já agora em relação, disseste que a nível desse percurso há vários tipos de experiências. Será que nos podes contar como foi o teu processo no seminário? Ou seja, tudo começou pela carreira de seminarista. Será que podias explicar um bocadinho como foi esse tipo de processo até chegares Ok, à parte sim, de ser ser padre? ordenado, sim. Uhum. Isto normalmente tudo começa com alguém, normalmente um padre, pode ser um religioso, até pode ser um leigo, mas normalmente que nos acompanha, com o qual nós começamos a partilhar, naquilo que se chama o acompanhamento espiritual, estas inquietações que há em nós. Quando é muito interessante ver que isto não é um caminho apenas do eu querer, é o eu querer, mas é ao mesmo tempo alguém que me acompanha, que me ajuda a reconhecer que aquele meu querer tem lógica, tem nexo e pode ter que ver com o querer de Deus para mim. Não é? Eu sei que é difícil pensar isto, mas é o eu querer e ir ao encontro do querer de Deus no sentido do projeto de felicidade que Deus tem para me dar, não no sentido de uma imposição ou de um caminho muito rígido. E quando se percebe isto, o seminário, falo aqui da vocação sacerdotal, o seminário está estruturado, eu diria, se calhar, em 3 grandes fases. A primeira, que é o chamado tempo propedêutico, que é um tempo de, simplesmente em que aqueles rapazes que sentem que são chamados à vocação sacerdotal têm quase um ano de experiência intensa daquilo que significa ser cristão. Portanto, vivem em comunidade, num seminário, acompanhado por padres, não começam ainda a formação intelectual, teológica, de ser padre, mas têm uma experiência muito intensa de vida fraterna, de viverem como irmãos e de viverem juntos e de partilharem todo aquele ano juntos. É uma experiência, se calhar, um ano mais isolado até daquilo que fazia, quase com um certo romper com algumas coisas que não tem a ver com um afastamento, mas tem a ver com nós precisamos de discernar e de aquela ideia que às vezes nós pensamos por isso, precisamos de mudar de ambiente para pensar as coisas. E depois há uma experiência também intensa de vida de oração e de vida espiritual, uma experiência intensa de serviço ao próximo, por exemplo, é uma tradição muito grande do seminário de Leiria, do seminário de Lisboa, onde agora os seminários de Leiria estudam, fazer, por exemplo, um mês de voluntariado no hospital psiquiátrico, numa experiência de peregrinação longa, de dias, um bocadinho assim, pouco preparada no sentido do desprendimento, um retiro de silêncio, e depois, sobretudo, são as realidades que nós conhecemos, os padres que nos visitam, as paróquias que nós visitamos, que nos vai, sobretudo, fazer pensar se esta vocação de me dar todo faz sentido. E se nós percebemos isto, e sempre conversando com um padre que nos acompanha, que se chama o diretor espiritual, ou com o acompanhante espiritual, nós percebemos que o nosso sonho e o sonho de Deus começam a desenhar-se como ser padre, nós avançamos para a frente e começamos com o estudo da filosofia e ao mesmo tempo a vivência espiritual muito no sentido de seres discípulo de Jesus e o conheceres e aprofundares a tua relação com ele, portanto há sempre a dimensão intelectual e a dimensão espiritual e a dimensão humana que estão muito ligadas, e depois começa a fase da teologia, portanto a ciência de Deus, diria assim, muito associada mais a um pensar como ser, antes tu aprendeste a ser discípulo e agora aprendes a ser como Jesus enquanto pastor ou enquanto alguém que é chamado a ser sinal de Jesus no meio do mundo. E aí começas também, vais conhecendo algumas paróquias ao fim de semana, fazes alguns estágios pastorais ao fim de semana, e depois no último ano do seminário, chamado ano pastoral, é um ano mais prático, e depois no caso de Leiria, outras dioceses é diferente, nós somos ordenados diáconos, que é antes de ser padre, ainda no seminário, depois estamos um ano numa paróquia como diáconos e depois é que somos ordenados padres. Portanto, eu na altura saí do seminário e tive um ano como diácono, estava com o pastoral do ensino superior, já a acompanhar os estudantes do ensino superior e depois só fui ordenado passado um ano. E isto vai-te ajudando a perceber quem é que tu és aos olhos de Deus e como é que tu podes ser feliz. E são sims que tu vais dando e sims que a Igreja te vai dando. O caminho faz-se, diria aqui, 3 a 3. Deus, a Igreja e tu, que te vão ajudando a perceber as coisas e tu vais também sentindo isso. Por isso, estamos a falar de um percurso até a ordenação presbiteral de 8 anos, 7 anos de seminário, 1 ano na paróquia. Portanto, é longo. Sim. É Sim, muito tempo, de facto. Tu estavas a dizer que acompanhaste e também acompanhas os jovens estudantes. Sentes que é uma missão difícil acompanhar jovens no século XXI, enquanto padre, por haver muitas vezes. Os jovens muitas vezes têm tendência cada vez mais a desligar-se
da Igreja. Quer seja porque não são, também acaba por ser uma questão de educação, não são educados a ser igreja, a fazer parte da igreja, da comunidade onde estão inseridos. Outros também não concordam com algumas posições que a igreja vai tomando e que vão em discordância com aquilo que são, às vezes, opiniões ou posições pessoais. Qual é que é a tua experiência enquanto padre a lidar com jovens neste século, digamos assim? Acho que é uma experiência bem desafiante, não há dúvida, mas sabes que há aqui uma questão de que é o facto de eu ser também, se calhar, um padre jovem, diria isso, é mais fácil, se calhar, captar a atenção dos jovens. E eu isto tenho muita pena, porque eu conheço padres de 60, 70 anos que me dão 10-0, não é? Mas só pelo facto de serem mais velhos, os jovens já se metem à retranca, quase à... Isto é um problema porque se tu me perguntares, não é a pergunta, mas se tu me perguntares porque é que há poucos padres, já há muitos motivos, mas uma delas é que parece que a figura do padre está um bocadinho gasta e até cheia de preconceitos e cheia de um caráter muito negativo, quer dizer, eu ouço a toda a hora uma ideia de uma sociedade que tem do padre de um tipo manhoso ou que isto vindo, que é a imagem que tem de fora da igreja, não é? Ou de uma vida que não tem sentido, ou de uma cabeça que ficou agarrada lá atrás e que não é capaz de pensar por si própria, quase o sentido de uma vida sem sentido. Eu às vezes acho isto, que a malta tem fora da igreja tem esta ideia sobre nós. E depois o facto de eu me apresentar assim, eu não faço um esforço para isto, é que eu de facto tenho 30 anos, portanto eu tenho uma idade muito próxima deles e não consigo não ser à vontade, tem a ver com a minha personalidade, também não faço um esforço para isso. É fácil ganhá-los, mas depois ao mesmo tempo isto mexe com uma coisa, é fácil ganhá-los, mas também eu tenho que estar sempre com esta ideia de que a minha missão não é dizer o que os jovens querem que eu diga. A minha missão é dizer aquilo que eu sei que é o caminho para a felicidade deles. Eu costumo dizer isto, falavas daquela questão, João, tu meteste uma questão de alguns temas que se calhar são um bocadinho mais difíceis para os jovens, não é? Relacionados com temas se calhar ditos mais conservadores da igreja. Eu costumo dizer uma coisa, eu sigo um homem, eu não sigo uma instituição, eu sigo um homem, Jesus, mas eu sigo esse homem em igreja, porque eu não o sigo sozinho. E eu acho que diante da igreja nós temos que ter uma atitude muito humilde, pensar que tipo, são 2000 anos de história de alguém com muitos pecados à mistura, portanto vamos meter isso, não é de parte, não os vamos esquecer, mas com muitos pecados e muitos pecadores à mistura, tal como eu tenho os meus pecados à mistura com isto, mas 2000 anos de homens e de mulheres, que com toda a força e com todo o amor quiseram seguir este homem que era Jesus, não é? E tentaram a igreja procurar a forma de o fazer. Eu acho que aqueles temas mais conservadores, que alguns deles a igreja simplesmente não pode dizer outra coisa, porque no dia que disser outra coisa deixa de ser fiel a si mesma, mas mais ainda, deixa de ser fiel a Jesus, e por isso deixa de ser a igreja de Jesus e passar a ser outra coisa. É verdade que eu às vezes ouço pessoas com sofrimentos, mágoas com a igreja, e a minha postura é sempre de aproximação, de tentar meter-me no lugar deles, tentar compreendê-los, tentar pôr-me ao lado, mas ao mesmo tempo sem deixar de lhes dizer isto, que é, a igreja é muito maior que eu, a igreja é muito maior que os cristãos, a igreja é muito maior do que o Papa, a igreja é muito maior do que os bispos e os padres todos juntos. São 2000 anos de pessoas que deram a vida por Jesus, não é? E muito daquilo que a igreja diz, eu acho que só tenta interpretar aquilo que é a mensagem de Jesus, umas vezes de forma mais clara, outras vezes ainda no meio das sombras. Por isso, como é que eu lido com as questões mais conservadoras da igreja e com alguma impetuosidade dos jovens com isso? É que nem é tanto dos jovens, é da malta assim um bocadinho mais velha. Porque os jovens é interessante quando percebem que aquilo que a igreja diz tem sentido. Pode não ter sentido para eles, mas eu acho que eu sou muito da via da razão, de usar a cabeça. E de fazer perceber que a igreja pensa assim por causa disto. E tentar explicar. E depois, muitas vezes, o que eu encontro é um jovem que diz: isso tem sentido. Eu só não concordo com a origem do sentido, mas se é assim, isso tem sentido. E por isso eu olho para a igreja mesmo com este sentido.
É verdade que eu às vezes ouvir uma pessoa dizer assim, eu apetecia-me dizer a minha opinião sobre isto. Mas a minha missão não é dizer a minha opinião, porque a minha opinião, quem sou eu para achar que a minha opinião é a correta? Quando tenho 2000 anos de história, com pecados e com coisas boas, mas de quem seguiu Jesus e que me ensina também a seguir Jesus, não é? E portanto, mas eu costumo dizer sempre isso, eu não sigo uma instituição, eu sigo um homem, Jesus, mas eu sigo este homem em igreja, não é? E a igreja é mais do que uma instituição, mas isso é duro, porque isso depois lida com a vida concreta das pessoas, isso é óbvio. E já agora falaste ainda há bocado que o facto de ser um padre jovem, não é? Que tinhas mais facilidade, se calhar, em chegar ao pessoal mais jovem. Mas se tu consegues chegar à malta mais jovem, como é que tu achas, ou na tua opinião, o que é que a Igreja tem de fazer para também atrair mais os jovens? Porque vamos ver, neste caso, o conhecido ir à missa, as práticas religiosas é das pessoas mais de uma certa idade, não é tão jovens. Como é que achas que a Igreja pode chamar mais esta atenção dos jovens? Sim, eu acho sobretudo tentar falar uma linguagem que os jovens percebam, porque eu acho que às vezes perguntavas-me isso, Filipe, eu acho que às vezes quando penso na pergunta que tu me diriges, eu penso que há uma grande parte disto que é a Igreja que pode não saber comunicar. E acho que às vezes o problema é um problema de comunicação verbal, de comunicação não verbal, de comunicação institucional, de mil e uma coisas, lá sei. Às vezes só o facto da maneira como eu estou vestido já comunica uma coisa. Ou a postura que eu tenho numa celebração já comunica uma coisa, não é? Ou a maneira como eu me comporto já comunica uma coisa. E eu acho que quando a Igreja tenta ter uma linguagem acessível, próxima, ganhar. Eu sou muito esta ideia espero não divagar com isto. Eu tive há 4 anos nos Estados Unidos, as experiências de igreja mais fabulosas que eu tive. Eu tive num encontro de pastoral universitária, num congresso dos Estados Unidos, tipo com 10.000 pessoas, uma coisa estrondosa dali de um cristianismo entre os jovens muito efervescente, numa instituição pastoral universitária, numa associação, digamos assim, que se chama Focus. E lembro que eu aprendi lá uma coisa, que o método de abordagem deles com os jovens, eles diziam assim que é win, build, send. A questão do primeiro do win, ganhar, tu se queres dizer alguma coisa, tu tens que ganhar aquele jovem, e tu só podes ganhar de uma maneira, pela amizade, tu tens que ganhar o direito a ser ouvido, e tu só ganhas o direito a ser ouvido quando aquela pessoa percebe que tu queres o bem dela. E eu já experimentei isto muitas vezes com jovens, e a Igreja experimenta isto muitas vezes com jovens em alguns momentos e em alguns espaços, que é ganha o direito de ser ouvida, que os jovens percebem que é uma igreja com o rosto próximo, que não diz cima para baixo, mas que se joelha para se pôr olhos nos olhos, não é? Eu acho que é isto que faz toda a diferença. Eu já disse coisas duras de se dizer a jovens que iam contra modos de estado da vida deles ou ideias que eles tinham, e de experimentar ter sido acolhido simplesmente porque eles perceberam que eu, antes de tudo, estava como amigo. E por isso, quando os nossos pais nos refilam, mas a gente percebe que no fundo eles têm razão, não é? Eu acho que às vezes o problema da Igreja é uma questão de comunicação, não é? Por um lado, esbarra como a atitude dos jovens, os jovens hoje em dia, e eu meto-me aí, nós parece que temos uma cena que é... para eu me sentir bem num lugar, tem que ser como eu quero. Isso é uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo eu estou-me a inserir numa comunidade que me antecede e é uma escolha minha, não é? Eu sei que nós temos que nos fazer próximos, mas ao mesmo tempo também é preciso um movimento contrário, não é? Da outra pessoa. Claro. Há pessoas que começam a falar comigo, eu tento sempre ouvir e tento sempre dizer, mas há uma altura que eu desligo e penso, com esta pessoa não vai dar. E não vai dar porquê? Porque ela não quer dialogar. Ela não... Só quer dizer aquilo que tem para dizer e que não quer ouvir nada. E aqui a atitude tem que ser dupla, mas do lado da Igreja eu acho que é tudo uma questão de se fazer próximo. Proximidade é a palavra que usava. Ok. Nós já estamos a chegar ao fim do nosso tempo e a última pergunta que nós queríamos fazer-te era: como é que tu achas que os jovens podem modernizar a Igreja? Isto não
não no sentido de alterar a igreja, mas no sentido, lá está, de que formas é que os jovens podem participar na igreja Ok. de formas diferentes, se calhar do que aquelas que são mais convencionais, digamos assim. As que tu dizias modernizar, tu alertaste-me para isso e começar a dizer que modernizar é uma palavra por si perigosa. Se moderno quiser dizer atual, então os jovens podem tornar a igreja atual estando, porque eles são a atualidade do tempo, não é? A igreja é jovem, se os jovens tiverem, eu acho que é isto que os jovens ainda não perceberam. Eu acho que há aqui uma questão que tem a ver com a igreja, a pergunta anterior que eu respondi, não é? Da igreja não saber comunicar. Mas não se pode crer que a igreja seja jovem feita por velhos, deixem-me dizer assim. Não, a igreja é jovem, bem, para já, porque acreditamos que Jesus, o ressuscitado, sempre jovem e sempre rejuvenesce a igreja com esta leveza do espírito, não é? Da vida do ressuscitado, não é? Mas a igreja é jovem nas pessoas, se os jovens lá estiverem. Quer dizer, eu acho que isto me parece um bocadinho óbvio, não é? Pensemos numa coisa, eu não gosto de misturar política e religião. Quando é que um partido é jovem? Um partido é jovem quando alguns dos seus dirigentes são jovens e há um rosto jovem por trás, portanto a igreja será assim. E neste momento, eu costumo dizer isto, neste momento eu tenho que dizer isto, não faltam lugares para os jovens se introduzirem na igreja. Caritas Jovem, Pastoral, eu vou dizer só na nossa diocese, Caritas Jovem, Pastoral Juvenil, Pastoral Universitária, Movimento Católico de Estudantes, equipas de jovens Nossa Senhora. Estamos a falar só de coisas pensadas para os jovens. Nós vamos começar uma mega caminhada em direção à Jornada Mundial da Juventude em 2023. Não vão faltar iniciativas para os jovens. Se eles não tiverem, a igreja vai ser sempre um rosto antigo, porque eles não estão. Eu acho que às vezes é um desconhecimento dos jovens, ou são. Eu tenho sempre esta experiência, agora já não tenho há muito tempo, infelizmente, já há muito tempo não há benção dos finalistas, mas tenho sempre esta experiência de estudantes virem ter comigo, no final dizer assim, pá, como é que é possível? Eu durante 3 anos no curso não soube que havia uma coisa da igreja, tipo, normalmente se fala um grupo de jovens para universitários, pois olha, eu não sei o que é que mais podia fazer, porque nós tentámos divulgar isto ao máximo, Portanto, acho que às vezes aqui a igreja é moderna, no sentido de ser atual, quando todas as gerações lá estão e quando as gerações conseguem dialogar. Eu tive ontem não, já é terça, no domingo tivemos mais um padre na diocese, o padre Jorge Fernandes, foi ordenado, e a seguir lembro de ver, depois à noite estavam aqui os seminaristas de Lisboa e de apreciar uns quantos seminaristas muito novos à conversa com um padre da nossa diocese que já tem 80 anos. E eu estava ali de lado, meio do tipo, quando tu estás com um olho num sítio, outro olho noutro sítio, e a apreciar que eles estavam a gostar de estar a conversar com ele, não é? Eu acho que isto também é uma riqueza dentro da igreja, quando tu consegues haver um diálogo intergeracional, não é? Mas a igreja é moderna quando os jovens também estão nela, e quando há um espírito arejado, no sentido de querer fazer e querer ser fiel a Jesus, não é? Okay. Nós já passamos bué do tempo. Já, mas não faz mal, é porque a conversa estava boa. Olha, Eduardo, obrigado por teres estado aqui por esta conversa. Acho que foi bom, acho que foi muito interessante. E terminamos este Tocato lá com este repto do Padre Eduardo, dos jovens, pelo menos arriscarem e de se juntarem à igreja, quer seja através da vocação sacerdotal ou não, mas juntem-se à igreja e arrisquem. Epá, e se não gostarem, tudo bem. Mas acho que há sempre lugar para todos e acho que é importante os jovens darem esse passo de se juntarem. E podem começar com a Caritas Jovem. E podem começar com a Caritas Jovem. Claro que sim. Olha, muito obrigado a todos. Ora essa, obrigado eu. Gostei de estar a conversa convosco. Obrigado, Eduardo. E até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Adeus.